Pessoal, vamos seguir aqui então para poder fazer a estrutura lógica do if e else, tá? A ideia dessa aula é justamente poder colocar a mão na massa e entender como a gente monta if e else no código. Então, relembrando um pouquinho qual que é a parte teórica do if e else, ela é um conjunto de código em que faço uma decisão. Se uma condição é satisfeita, faço algo, né? Faço uma ação. Se ela não é satisfeita, então eu vou para outro caminho. Então eu faço uma bifurcação no código para poder entender para onde que eu vou. Tá? Ele é formado pelas palavras-chave if e else, tá bom? Então sempre começa com if e o else pode ou não ser incluído, tá bom? Mas se você tem uma decisão secundária e você precisa implementar ela, então você precisa usar a palavra else. E você sempre inicia ambos, né, pelos dois pontos. Então o if com dois pontos e o else também com dois pontos, tá? E a chave de indentação para cada parte desse bloco de código, tá bom? Então aqui um exemplo, eu tenho aqui uma variável idade que é igual a 18. Daí eu tenho uma decisão, se essa idade for maior ou igual a 18, eu printo na tela, você é maior de idade. Se não for satisfeito isso, então eu printo você é menor de idade. Então esse é um exemplo bem simples de como que a gente usa o if else, tá bom? E você pode fazer decisões em cascata, tá? Então a ideia desse exemplo é você mostrar que não precisa ser necessariamente só um if e else. Você pode ter uma condição em que, se dado algo, vou para um caminho, se não, eu penso em outra bifurcação. Então, essa ideia do else, né? O else aqui ele está juntando o else e o if junto, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma nota igual a 85. Se a nota for maior que 90, eu vou printar que a pessoa tirou A, né, na prova. Se não, eu não tenho uma única condição, menor que 90, o resto das notas. Eu tenho uma sequência de situações. Então eu posso perguntar de novo, bom, se não é 90, é pelo menos maior que 80? Ah, se for, então é um B que a pessoa recebe. E aí você vai seguindo. Não, se for então maior que 70. Então é o C. E se não for nenhuma dessas três condições, aí eu termino com else, mostrando a minha última decisão, meu último caminho, né? Então eu printo um D nesse caso. Perfeito? Então essa é uma ideia de você alinhar, né? Colocar em hierarquia várias decisões booleanas aqui, tá? Então passado aqui esse resumo prático, rápido, vamos seguir para os exercícios na mesma dinâmica. Vamos ver aqui o enunciado, e daí a gente pausa o vídeo, tenta e depois volta para poder ver a solução. Beleza? Então, primeiro exercício. Vamos escrever um programa em que vai verificar uma senha que o usuário digita, tá? Então, a senha válida, que é a senha correta, que tem que ser digitada, é 1, 2, 3, 4. Uma bela de uma senha bem boa, né? Mas vamos supor que é essa. Então, vai implementar um programa em que ele vai receber um input, né? Essa senha que o usuário digitou, e vai verificar se essa senha é igual 1, 2, 3, 4. Se não for, a gente, né, se for negado, né, se for uma senha não válida, então você printa na tela, né, senha inválida. Se for permitido, você printa como senha válida. Beleza? Vamos seguir assim. Lembrando que você pode fazer o seguinte também, tá? É uma dica aqui. Você pode usar uma função aqui no Python que tem bastante utilidade aqui no notebook, que é a função input. Essa função input, ela já vai ajudar você a colocar interativamente aqui o valor na hora que você estiver rodando o programa. Dá uma fuçadinha na internet para ver o que que essa função faz, né, como que usa, e tentar usar aqui nessa resolução. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui, aproveitando também para agilizar, o trecho de código que já faz a implementação dessa função que calcula essa comparação de senhas, tá? Então eu tenho essa função que chama validação senha, eu adiciono essa senha como entrada, né, para ele poder validar, e o trecho de código que realmente faz essa validação é esse trecho aqui do if else. Então, a primeira coisa que vai acontecer é, essa senha que foi passada aqui como entrada, ela vai ser igual a 1, 2, 3, 4? Então, se essa comparação de senha for verdadeira, né, esse resultado aqui for verdadeiro, então entro aqui nessa parte do if e aí eu já retorno a função como acesso permitido. Então eu volto essa string com esse nome acesso permitido.
tá bom? Se acaso essa comparação não for, né, válida, então resultar como falso, eu não faço essa chamada do if, ele pula para o else. E aí, no caso, ele retorna acesso negado. Tá? Basicamente, a função é para fazer isso. Né? Eu dou entrada, ele vai comparar diretamente. Se der tudo certo, é acesso permitido. Se não der, é acesso negado. Daqui eu vou colocar um trechinho para poder fazer um teste no script aqui. Né? Então, vamos supor que eu tenho que digitar essa senha, né, na entrada. Então, eu uso essa função input. Ela simplesmente vai pausar o código na hora que estiver rodando e esperar que o usuário faça uma entrada, né, de valores. Eu digito a senha aqui e quando eu dou o Enter, né, eu aperto o Enter, ele já faz a conversão para o tipo inteiro e guarda aqui na minha variável senha. E aí eu faço a chamada dessa função diretamente, como eu já tinha implementado. E já coloco isso num print de tela para poder saber o que vai acontecer. Então eu só vou rodar aqui como exemplo. Vamos supor que eu coloque uma senha totalmente aleatória aqui. Né? Então, essa senha aqui ela não é igual a 1, 2, 3, 4. Logo, nessa primeira linha, vai resultar como falso. Resultou como falso, ele pula para baixo e vai acesso negado. Tá certo? Se eu repetir o código aqui, só que de fato colocar a senha correta, então ela vai conseguir passar por essa linha de código, ela vai entender que é verdadeiro, vai funcionar. Então, entra aqui nessa linha de baixo e dá acesso permitido. Beleza, pessoal? Exemplinho simples, né? Então, vamos seguindo então para o próximo exercício para ganhar um pouquinho mais de entendimento do if. Bom, pessoal, vamos aqui para o exercício 2, que vai dar um pouquinho a mais, né, de informações como a gente pode colocar um if em cascata, né? Vários ifs para poder fazer uma decisão um pouco mais bifurcada. A ideia aqui desse exercício é conseguir calcular o IMC, né, o índice de massa corpórea, e a partir desse dado do IMC a gente consegue fazer a definição de algumas frases de saída, né? Desde abaixo do peso até peso ideal, levemente acima do peso e grau de obesidade. Tá? Então, baseado nessa conta do IMC, nesse valor do índice do IMC, eu preciso que o computador me mostre uma mensagem em determinados níveis. Tá? E aqui fica então só uma dica de como que a gente calcula o IMC. O usuário precisa digitar para a gente então qual que é o peso e a altura dele, tá? O peso em quilogramas e a altura em metros. E calcula-se o IMC baseado nessa conta, é o peso dividido por altura ao quadrado, tá bom? Daí você pode fazer esse cálculo do IMC primeiro, faz uma função que calcula isso, e depois a gente pode fazer um trecho de código que vai de fato mostrar as frases, né, de cada um desses índices conforme a entrada do usuário, tá bom? Dá uma pensada, pausa o vídeo, depois a gente dá sequência. Beleza, pessoal, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir essa função que calcula o IMC. Eu estou calculando dessa forma aqui, mais simples mesmo. Então é peso dividido por altura vezes altura, que é a mesma coisa que altura ao quadrado, tá bom? Então eu já tenho a minha função definida. Agora, como é que eu coloco o usuário interagindo com o código? Eu posso usar de novo a função input. E a primeira coisa que eu peço é o peso. Tá? E como o peso está em quilogramas, eu vou adotar aqui sempre valores inteiros. Então a pessoa não pode digitar 90,5 quilos. Ou é 90, ou é 91, ou é 89. Enfim, vamos colocar o valor inteiro aqui só para fim de exemplificar. Tá? Já a altura, como ela é em metros, eu preciso usar o valor float, né? Então a pessoa vai ter 1,90 m, então 1,90 vai ser a entrada aqui do código, tá bom? Então aqui o usuário vai digitar e eu vou ter o valor de altura e de peso. Daí a primeira coisa que eu preciso fazer então é calcular o IMC. É basicamente fazer a chamada da função passando essas variáveis que foram digitadas pelo usuário. Então, o código vai resultar aqui nessa variável IMC, e eu posso fazer essa regra aqui de saída conforme essa cascata aqui de if e else. Primeira coisa, verificar. Bom, o menor nível, né, que eu vou separar é o valor de 18,5. Tudo que for menor do que esse valor, eu vou aparecer, né, eu vou mostrar na tela como abaixo do peso, tá? Mas se acaso a pessoa digitar os valores de altura e peso e o IMC for entre 18 e 18,5, né, e 24,9, então eu tenho que mostrar outra frase.
Daí eu uso o else-if. Por que eu uso o else-if aqui? Porque não é a única decisão que eu tenho que fazer essa escolha. Eu tenho outras, né? Outros níveis de MC. Então eu uso o else-if para poder preencher esses níveis intermediários, né, de decisões. Até eu chegar num valor da escala maior, né, para cima de 29,9, em que eu vou imprimir a última frase, que é grau de obesidade. Baseado nesse trecho todo aqui, eu consigo fazer com que o código saiba em cada situação mostrar a frase adequada. Bom, então eu vou fazer um teste aqui só para a gente poder ver o código rodando, tá? Vou passar meus valores mesmo, então estou com 98 agora já, ele está sempre subindo um pouquinho mais, mas tudo bem. E o valor da minha altura, 1,89. Como esse índice aqui está levemente acima do peso, ele vai mostrar para mim essa frase. Então o meu IMC está aqui no meio, tá? Beleza, pessoal? Ficou esse exemplo um pouco fácil aí de entender, mas acho que é legal para poder saber que tá possibilidade de fazer quebras, né, de lógica cada vez mais apuradas aí usando uma regra de ifs em cascata, tá bom? Vamos finalizar então essa aula do if-else, tá? Essa parte prática do if-else e seguimos para uma próxima aula para poder ver o for, né? Como é que a gente monta a parte do for. Até mais!